Continuando aí com as nossas questões, vamos analisar uma que trata a respeito de tutela. Então, o que vocês precisam saber a respeito de tutela, né? Existem as duas tutelas, a tutela de urgência, a tutela de evidência. A tutela de urgência ela é dividida entre antecipada e também a cautelar, né? E na tutela de urgência, nós precisamos ter uma análise do juiz avaliando o risco, né? Então, o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Então, por isso que se chama urgente. Se o juiz não conceder, pode trazer um perigo para o processo, né? Então, ao resultado dele, a decisão não vai ser efetiva. Então, imaginem só uma pessoa que precisa de um medicamento, vai à justiça, pede isso imediatamente, o juiz não concede, somente na sentença, lá na frente, né? Porque essa é a ideia da tutela antecipada, né? Que é uma proteção provisória, justamente para ser efetiva antes da jurisdição final. E aí, quando o juiz concede na sentença, a pessoa de repente já veio a óbito, ou seja, causa um dano e o processo não tem resultado nenhum, não foi efetivo, né? Então essa é a questão. Já a tutela de evidência, por sua vez, ela é baseada em algo nítido, algo que nem precisa estar em caráter de urgência, por exemplo, uma decisão, uma questão baseada numa súmula, prova documental, então são questões que levam aí à evidência. Aqui ele diz que determinada lide esbarra numa súmula vinculante. Então, quando ele fala súmula vinculante, ele me remete ao quê? A tutela de evidência. E essa súmula favorece ao réu, o que é bem interessante nessa questão. Porque muitas pessoas imaginam que o direito de pedir uma tutela é restrito ao autor, que na verdade não, os dois podem pedir. E ele pede uma tutela provisória, né, que é por meio de uma decisão interlocutória. E ele quer saber se pode, se não pode, né? Então vamos analisar aí cada item. Por se tratar de assunto que deva aguardar cognição exauriente, na verdade, a cognição exauriente, ela vai se dar com a sentença. Então, se a tutela é provisória, ela não é de uma cognição exauriente, né? Ela é justamente de uma situação mais rápida, né? De uma situação ali sem a necessidade de se estender no processo, né? Então, já não tem sentido. Para que seja concedida essa tutela, será necessário verossimilhança. Não existe mais, né? O Código Antigo falava em verossimilhança e o periculum in mora, né? São duas situações que o Código não afirma, né? Não usa mais. E a alegação do risco de dano. Tá, risco de dano existe ainda no Código, aliás, foi acrescentado, só que não para tutela de urgência, né? Como ele está, não para tutela de evidência, conforme está dizendo aqui. Na verdade, o risco de dano é para tutela de urgência, né? Então, para que se fosse marcar correta essa questão do risco de dano, no enunciado deveria estar destacado algo prejudicial à vida, à saúde, né? Algo que traga uma urgência, né? Então, a questão teria que afirmar que tem uma urgência, que não é o caso aqui do enunciado. A sé é interessante que diz que o réu não tem legitimidade para requerer essa tutela. Como eu já mencionei para vocês, o pedido de tutela ele não é exclusivo do autor. Ambos podem solicitar os pedidos, né? Então não há uma limitação. D. Só será concedida a tutela caso o réu tenha pleiteado na forma de urgência. Como eu mencionei, a tutela de urgência, para que houvesse essa possibilidade, o enunciado deveria mencionar algo nesse sentido, e não há nada que pudesse fazer com que essa questão de urgência fosse detectada, muito pelo contrário, né? Então, o que sobra para a gente é justamente isso, né? O réu tem interesse em pleitear a evidência, né? Então, o que você tem que fazer? Ligações, né? Então, súmula, documento gera evidência. E aí, essa tutela é independente da verossimilhança, porque nem está no código, e a alegação do risco de dano. De fato, isso está no código, né? Não precisa ter risco de dano, nem ao resultado útil do processo. Só é necessário risco de dano ao resultado útil do processo quando for tutela provisória em caráter de urgência, tá? Então é legal também que você faça uma divisão. No meu conteúdo teórico tem essas explicações, mas por hora eu acho que é válido vocês só criarem esses links, tá? Para quem quer entender aqui o respaldo da lei, é o artigo 311, ali você vai identificar
as palavras-chave, né? Então, o que que eu faria? Eu faria aqui a tutela de evidência no centro e eu pegaria aqui, por exemplo, ó, tese firmada em casos repetitivos e também súmula vinculante, né? E também aqui, ó, documento. Então, a gente faz conectivos, né? Você cria uma palavra central com 3, 4, 5 conectivos, né? Então, aí eu faço mesmo com a urgência, né? O que que liga a urgência? Risco de dano, risco ao resultado útil do processo. Aqui tá vendo aqui, ó, evidência não precisa demonstrar dano ou ao resultado útil do processo, porque precisa da urgência. Então, você cria uma separação bem simples, não precisa de muita coisa, e ali você consegue identificar essas duas modalidades. De novo, é uma questão de tutela, né? Olhem que interessante, né? Isso aqui é uma cópia do Código de Processo Civil. Se a tutela antecipada for concedida nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, e a petição inicial limitar-se ao requerimento da tutela antecipada, e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar, do perigo de dano, do risco ao resultado útil do processo, e a decisão se tornar estável. Olha aqui, isso aqui é copia e cola do Código de Processo Civil. Para ficar mais fácil, vamos pegar um exemplo, e aí a gente trabalha o exemplo em cima da questão. Então, como eu mencionei anteriormente, vamos imaginar uma pessoa que tem algum problema de saúde, precisa de uma internação hospitalar ou precisa de um medicamento e busca uma tutela, uma proteção provisória, porque aguardar uma tutela definitiva, né, uma sentença, pode ser muito extenso, né, pode demorar demais. Aí é que ele está dizendo, se a tutela antecipada for concedida nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. O que ele está dizendo aqui? O autor entra com a ação e já vem com a urgência. Porque às vezes o aluno pergunta, professor, em que momento que entra a tutela? A qualquer momento. O código diz que até na sentença pode ser concedida a tutela provisória. Então, não existe um momento, existe quando surge aquele direito. Então, pode ser que eu entrei com um pedido, não é urgente, mas durante o processo se torna. Então, de repente, eu tenho uma indicação de internação hospitalar, não é um caso grave, o convênio negou, eu entro com pedido, só que durante, até processar, até citar tudo, 3, 4, 5 meses, aí o médico falou, o seu estado de saúde agravou, precisa internar agora. Então, a urgência não é contemporânea à propositura da ação. A urgência foi após. Mas, às vezes, não. Às vezes, eu já entro com o pedido com a urgência. Então, aqui ele está dizendo. Nos casos em que a urgência é contemporânea, ou seja, no mesmo momento, quando se propõe a ação, e a petição inicial, né, a própria petição, ela está se limitando ao requerimento da tutela antecipada, ou seja, aquilo que seria dado na sentença, me dê agora, e a indicação do pedido de tutela final, ou seja, a tutela final seria a sentença. Então, o que eu quero? Eu estou com um problema de saúde, eu preciso de uma internação hospitalar. Eu queria que isso fosse dado na sentença, só que a sentença demora muito, então eu peço que seja dado agora. É a única coisa que eu quero. Expondo a lide, né, qual que é o problema, o direito que se busca realizar e o perigo de dano. O perigo de dano está fácil, né? Ou seja, se eu não internar agora, eu posso virar óbito, né? Vai causar um dano à minha saúde, eu posso ter sequelas, e o processo pode chegar ao final e não ter serventia nenhuma, porque o que adianta o juiz conceder uma sentença determinando uma internação para uma pessoa que já faleceu, uma pessoa que já teve estado de saúde hiperagravado, né? Então, ou seja, e é isso que está sendo destacado. O mais interessante é que até aqui não há uma resposta, tá? Até aqui, basicamente, todas as alternativas poderiam ter sentido, né? O que vai fazer sentido aqui é que o juiz concedeu a decisão se tornar estável. Ou seja, o juiz concede essa tutela e o mais importante, o que é estável? O que é uma decisão estável, né? Decisão estável é aquela que não teve interposição de recurso. Porque o que é algo estável? Que não foi modificado, né? Então, o clima está estável, o estado de saúde da pessoa está estável. O que é isso? Que não teve mudança, está do mesmo jeito. Então, o juiz deu uma decisão e ela não foi modificada. Então, como é que fica a nossa história? Eu tenho um problema de saúde, é urgente, eu peço uma internação hospitalar, o plano nega, eu entro com uma ação na justiça para que o juiz determine a internação hospitalar, porque eu pago o plano de saúde, o juiz dá uma decisão e ela fica estável, por quê? Porque a outra parte aceita, não recorre, ficou estável. Então, se eu tenho um pedido na inicial que bate com o final, é só isso que eu quero, o juiz concede e a decisão não é modificada, significa o quê? Que a outra parte aceitou.
se a outra parte aceitou? Eu já ganhei o que eu queria. A outra parte não recorreu. O que falta para esse caso? Ser extinto, ser encerrado. Já aconteceu de tudo, né? Eu queria alguma coisa que fosse dado antes, porque não dava para esperar no final. Aquilo que eu queria eu consegui. Quem poderia recorrer não recorreu. Só resta ao juiz o quê? Extinguir o processo. Alternativa C, tá? Recursos. Alternativa correta. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Ele pode desistir e renunciar. Qual que é a diferença entre desistir e renunciar? O momento. Desistir é porque eu apresentei o recurso e não quero mais. Renunciar é porque eu nem sequer apresentei o recurso, tá? Então são duas diferenças aí. Exceto embargos de declaração tem prazo de 5 dias, tá, pessoal? É o único recurso em processo civil que tem prazo de 5 dias. Os outros recursos possuem o prazo de 15 dias, certo? É dispensado o porte de remessa e retorno nos autos eletrônicos, certo? Por quê? Porte de remessa e retorno, para quem não sabe, é uma taxa que custeia a remessa dos autos e a devolução dos autos para o juiz que proferiu a decisão. Então, o juiz de primeira instância dá uma decisão, eu quero recorrer para o tribunal, eu tenho um frete, né? Uma despesa da remessa dos autos para o tribunal. O tribunal vai analisar. Quando o tribunal decide, devolve os autos para o juízo de origem, ou seja, tem o retorno, então você paga o porte, remessa e retorno. Seria o deslocamento dos autos. Quando o processo é eletrônico, não tem esse deslocamento, né? Então, por isso que é dispensado o porte e remessa. Mas paga o preparo, né? Que é as custas de acordo com cada recurso. E do despacho, né? No caso aqui ele coloca dos despachos, não cabe em recurso, exatamente, né? Porque despacho não é decisão. Então, portanto, todas as alternativas estão corretas, né? Então, cadê aqui? 1, 2, 3 e 4. Alternativa B de bora lá ser aprovada. É isso que vocês querem? Então, é isso que vocês vão ganhar. B de bora lá ser aprovada. Continuando. Havendo falecimento da parte durante o prazo para interpor o recurso. Aqui ele coloca apelação, mas pode ser qualquer recurso aí, né? Como é que fica essa questão? Durante o prazo para interpor o recurso, havendo falecimento da parte, autor ou réu, ou seu advogado, diz o Código de Processo Civil que vai ser, logicamente, se morreu o advogado, nomeado um outro advogado, se morreu a parte, os seus sucessores, né, continuarão o processo e o prazo será restituído, ou seja, vai ser contado por inteiro. Então, essa é a ideia que nós temos que ter. Ó. A alternativa A diz que não acontece nada, né? Morreu, já era, azar o seu. Aí aqui ele também diz que não implica, né? A não ser que seja o advogado. Não, o direito é quando morre o advogado ou a própria parte. A C é interessante, só que ela coloca uma circunstância que o código não prevê, que é a nomeação de inventariante. Isso não está previsto no código, né? As alternativas mais plausíveis, D e E. Deixa eu ver aqui a D. Prazo será restituído, só que vai correr o restante. E aqui diz que o prazo é restituído e vai correr por inteiro. O Código de Processo Civil diz que nesse caso é é o prazo correndo por inteiro, né? Ou seja, vai ser restituído integralmente, porque tem uma questão de justiça, né? Imagina, morre o advogado do autor, ele iria recorrer, só que por um motivo, né, logicamente, inevitável, o sujeito falece, ele às vezes nem sabe, ele vai descobrir depois, vai nomear um advogado e o advogado vai ter só o restante ali, não seria justo, né? Então, por isso que o código adota aí uma ideia bem interessante, né? Então, alternativa E. Os embargos de declaração deverão ser opostos. Essa aqui eu já dei a resposta para vocês, né? Embargos de declaração tem prazo de 5 dias, né? E qual que é a função dos embargos de declaração? É sanar, né? Resolver ponto obscuro, contraditório ou omisso. E não estão sujeitos a preparo, ou seja, porque é um erro do juiz. Então, como é que eu vou pagar por um erro do juiz? Então, por isso que a alternativa D está correta, tá? Então, embargos de declaração é uma modalidade recursal
que é usada por conta de um erro do juiz, ou seja, uma omissão, uma contradição ou obscuridade, da qual o próprio juiz ou o tribunal vai resolver. Por isso que não se paga para esse tipo de recurso, tá? No prazo de 5 dias, tá certo? Pessoal, mais uma vez aqui nessa primeira parte aqui, eu espero que vocês tenham entendido as ideias, né? Que a gente está já trabalhando há um bom tempo, né? Mesmo quem já chegou agora, eu peço que volte para que se possa fazer aí uma melhor compreensão desse conteúdo, tá? Eu fico muito satisfeito com o feedback de vocês, todos esses comentários positivos, comentários para ajustes, enfim, o que for necessário será feito para o melhor aprendizado, melhor aproveitamento de todos.